Unidos! Cadeira na rua. Olá, ouvintes das rádios Paulo Freire e Universitária 99.9 FM. E para quem está acompanhando a gente nessa transmissão ao vivo, direto do Centro de Educação da UFPE. Puxa a cadeira, aumenta o volume, chama os vizinhos. Está começando o programa Cadeira na Rua, Ideias e Culturas Periféricas. Eu sou Tarcísio Camelo, jornalista e residente em comunicação popular, sou homem branco, cabelo curto e barba cheia. O Cadeira na Rua é um projeto da Rádio Paulo Freire apoiado pela Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, FACEP. O programa vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã na Rádio Paulo Freire e a reprise na Universitária FM é aos domingos, às 9 horas da manhã. Hoje, a edição do Cadeira na Rua é especial. Estamos numa roda de conversa na feira Territórios Interculturais da Leitura no Centro de Educação da UFPE. A feira é um encontro anual que tem como objetivo promover debates no campo da biblioteca, da literatura e da leitura. O evento procura ainda mobilizar ações que contribuam para uma sociedade cada vez mais leitora. E é fruto de uma articulação institucional mobilizada pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem, o CEEL, do Centro de Educação da UFPE. A comissão organizadora é formada também pelas bibliotecas públicas e comunitárias, organizações culturais e instituições governamentais. Estamos aqui para conversar sobre bibliotecas públicas e comunitárias, desafios e contribuições na formação de um Brasil leitor. Aqui no nosso estúdio, no hall do Centro de Educação, vamos entrevistar a coordenadora estadual do MTST e das bibliotecas da Formiguinha, Fátima Dutra, que está conosco aqui já, e também recebemos o educador social e coordenador da Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, Reginaldo Pereira. Sejam muito bem-vindos vocês, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho com vocês. E tem uma galera massa também acompanhando aqui o programa no hall. E a gente, para começar o programa, né, já que a gente está numa feira de leitura, o que não pode faltar é literatura. E o quadro Releitura e o Direito Humano, a literatura de hoje, vai ser apresentado ao vivo. Vamos conhecer a literatura de Socorro Barros, que é moradora do bairro da Várzea, contadora de histórias, mediadora de leitura e fundadora do grupo de contação de histórias A Voz na Praça. Socorro também é pedagoga com especialização em coordenação pedagógica. Ela também faz parte da Feira de Leitura da UFPE, atuando na articulação da contação de história no circuito infantil. Vamos ouvir a poesia autoral Entre Marias, presente no livro A Filha do Ferreiro e o Filho da Senhorinha. Bem-vindo, Socorro. É um prazer receber você aqui no Cadeira na Rua. Obrigada, o prazer é meu. Entre Marias, Barros eu sou. Ferreira também. Meu pai é Barros, minha mãe é Ferreira. Meu avô Ferreira, ferreiro se fez. Barro amassado, mãos da minha mãe. À noite o forno queimava, panela, quartinha, tigela, aguidá. À noite, no dia seguinte, o forno queimava, pratinhos de barro, bolinhos de feijão. Essa poesia é de minha autoria, como eu me apresento, Socorro Barros. Que maravilha, Socorro, que maravilha. Socorro, para a gente só entender mais ou menos, como foi que surgiu essa ideia de escrever o livro A Filha do Ferreiro e o Filho da Senhorinha? A Filha do Ferreiro e o Filho da Senhorinha, que está aqui, é um livro de memórias. Esse livro é fruto de um sonho, né? Meu pai era mestre de cambindas no interior de Alagoas e minha mãe, uma grande contadora de histórias também no interior de Alagoas, na cidade de Porto Calvo, naquela região de Japaratinga, Maragogi e Porto Calvo. Então, meu pai, sendo mestre de cambinda, eu tinha esse sonho de escrever um livro com os seus versos. E depois eu fui também percebendo que minha mãe era uma grande leitora de cordel e também criava versos e era uma grande contadora de histórias. E aí eu resolvi trazer esse livro de memórias, que ele, aos poucos, ele foi se construindo com muitas mãos, né? Então, escrevi os livros de memórias, mas também convidei meus irmãos
para falar e trazer depoimentos sobre os aprendizados com a família, com a leitura, com a arte. Minha mãe, os netos também dessa família e os bisnetos, falando, dando seu depoimento, o que significava fazer parte dessa família, com toda essa riqueza cultural da oralidade e da força da palavra. O Socorro, você trouxe essa trajetória belíssima em relação com a sua família, mas você também atua muito como contadora de história, né? Essa experiência como contadora de história da Voz na Praça ajudou no processo de escrita do livro? Sim, com certeza ajudou, né? Porque eu nunca tinha escrito um livro, mas eu sou uma grande leitora e também eu escrevo contos, escrevia memórias. Então, na verdade, esse aprendizado, esse desejo de escrever, ele começou quando eu era educadora no Centro de Cultura Luiz Freire, que tinha a experiência também para gostar de ler, que eu fui descobrindo a literatura. E, a partir dali, eu fui me dando conta da riqueza que era a minha história, com toda essa riqueza cultural, das histórias contadas e cantadas. Como diz o grande mestre, poeta, Carlos Drummond de Andrade, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. O programa de hoje a gente está discutindo a importância das bibliotecas comunitárias e públicas na formação leitora. Para você, como escritora, o que é que significa estar articulada com esses espaços de leitura a partir da feira, que é esse evento que a gente está, e do programa de extensão também da UFPE, que você faz parte? Qual é a importância de você, como escritora, estar articulada com esses espaços, biblioteca comunitária e pública? Para mim é muito importante, porque é nesses espaços que a gente se fortalece, né? Que a gente amplia as nossas ideias, que a gente chega mais perto de nossas raízes e que as histórias, né, não estão só nos livros, as histórias elas estão dentro de casa, elas estão nas comunidades e principalmente nas comunidades de periferias. Há uma riqueza cultural, uma arte, né, um desejo de viver e de contar muito grande, que o escritor ele precisa se aproximar desse legado cultural, dessa história do povo, que tudo isso faz parte da leitura e vai ampliando as nossas ideias, vai ampliando a nossa consciência, vai ampliando nossas viagens pelo mundo. Ler é viajar e é se enriquecer com as palavras. Maravilha. Uma pergunta mais voltada para a política pública. Como é que você avalia a política pública de incentivo para escritoras como você, independente e que está querendo publicar seus livros? Como é que você avalia essas políticas públicas hoje? Olha, há ainda uma necessidade muito grande de se realizar políticas públicas para os escritores, principalmente os independentes, né? Porque a gente não tem nenhum incentivo, né? A gente escreve o livro, publica, pagando do bolso, e para vender o livro também é outra dificuldade. Então, é preciso ser visto essas pessoas que têm uma experiência muito rica, que precisa ser socializada com outras pessoas, com o mundo, para que essa leitura seja apresentada em outros espaços. É preciso a gente se unir nas bibliotecas comunitárias, se unir para exigir do poder público, os governantes, que construa políticas públicas para o incentivo à leitura e também à escrita, para que a gente possa publicar nossas obras. Eu só escrevi até este livro, né? Não foi por falta de material, não, que eu tenho mais material que dá mais de um livro, mas falta esse incentivo. Falar nessa questão da dificuldade que você falou de vender livros, eu queria, para finalizar essa conversa da gente sobre o livro, que você, quem quiser prestigiar a literatura que você faz, comprar seus livros, como é que faz? Esse livro ele vai ser lançado no dia 14, sexta-feira, na 11ª Feira de Leitura, e aí pode ser vendido na Feira de Leitura, no dia desse lançamento, que é o terceiro lançamento aqui em Recife, mas também ele está na Livraria do Jardim.
ou pode ser comigo, a própria autora. Maravilha, Socorro, muito obrigado. A gente agradece por compartilhar suas experiências como escritora e daqui a pouquinho você volta para fazer mais mediação de leitura para a gente, viu? Tá bom, obrigada. Valeu. E falar em lançamento de livro, a Rádio Paulo Freire também marca presença na programação da Feira Territórios Interculturais da leitura deste ano. Nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, às 16 horas, o livro A Rádio que Paulo Freire Sonhou recupera a história da Rádio Universidade, inaugurada em 1963, como parte do serviço de extensão cultural dirigido por Paulo Freire, que hoje é a nossa Rádio Paulo Freire. O livro vai ser apresentado na sessão de lançamentos de livros e revistas no Anfiteatro Iracema, aqui no Centro de Educação da UFPE, às 16 horas. Anota aí, vai ser nessa sexta-feira, dia 14 de novembro. As bibliotecas comunitárias desenvolvem um trabalho fundamental nas periferias. Elas democratizam o acesso aos livros e lutam pelo direito humano à literatura, à leitura e à escrita. Para conversar sobre os desafios e contribuições das bibliotecas comunitárias na formação de um Brasil leitor, quem puxa a cadeira é Fátima Dutra. Fátima é da Biblioteca Comunitária das Formiguinhas, coordenadora estadual e do setor de educação do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Fatinha, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui mais uma vez, você já esteve lá no estúdio, né? Sim, obrigada, gente. Eu sou Fátima, uma mulher branca, de cabelo cacheado, com brinco, com a camisa vermelha do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco. Quem também puxa a cadeira para conversar com a gente sobre o assunto é Reginaldo Pereira, educador social e coordenador da Biblioteca Caranguejo Tabaiares. Seja muito bem-vindo, Reginaldo, um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço. Também eu sou Reginaldo Pereira, homem preto, cabelo preto, estou com a camisa laranjinha, né, para chamar a atenção um pouco, mas estou por aqui. Reginaldo, começando logo por tu aqui, como foi que a Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares foi criada? Por que ela foi criada? Então, a biblioteca ela completou 20 anos, né, esse ano. Ela foi criada dentro de um projeto de extensão com a UPE, né, que é a faculdade que tem ali perto da nossa comunidade, na Ilha do Retiro, a FECAP. Nesse diálogo de construção de alguma atividade na própria comunidade, surgiu a biblioteca muito mais porque era um grupo de jovens que estava se organizando, querendo discutir um pouco da política, mas também não tinha uma proximidade muito perto com a leitura, não, mas era um desafio nessa construção. E por não ter biblioteca, nessa época, Recife só tinha 2 bibliotecas, né, a Afogados e Casa Amarela, e também a do centro, né, a 13 de Maio, a pública. E a criança, a gente não conseguia ir para esses espaços, as crianças não podiam ir, então a gente pensou em implantar essa biblioteca. Fatinha, e lá, como é que foi a realidade da Biblioteca das Formiguinhas? Essa Biblioteca das Formiguinhas Sem Teto, ela surge a partir da realidade do nosso movimento social, que é um movimento social de luta por moradia, que é o MTST. Então, a gente luta por moradia, mas também luta pela educação. E dentro das lutas pela educação, tem a luta pela literatura, pelo direito à leitura, pelo acesso ao livro, pela democratização desse acesso ao livro. E aí, o nosso setor de educação pensou em como é que poderia criar um espaço físico para dar vida a uma biblioteca. Uma biblioteca que já existia muito antes do seu espaço físico, né? Então, a gente fazia atividades de formação de leitores na pandemia, a partir de um subsetor que se chamava o setor de literatura do movimento, levando para as ocupações territoriais de moradia o acesso ao livro e à leitura. Antes disso, a gente pensou em um projeto, né, comunitário, que foi o projeto da creche Marielle Franco, uma creche que foi instaurada dentro de um espaço de ocupação, e nessa creche a gente já pensou em fazer um trabalho de leitura. Então, a nossa biblioteca ela já vem desse trabalho do MTST, que já acontecia nas ocupações territoriais. E aí pensamos, por que não fazer um espaço físico dessa biblioteca que fica lá na comunidade da Vila de Santa Luzia, dentro de um espaço de ocupação de cozinha solidária. Então, lá tem a nossa cozinha solidária, que combate a fome. Hoje é um centro cultural que tem aula de capoeira, aula de violão, tem uma horta comunitária e tem também a nossa biblioteca, que funciona hoje de forma itinerante. Ou seja, as ações da biblioteca não acontecem só na biblioteca. Sim. A gente se desloca para diferentes territórios de comunidades periféricas de Recife, né? Que é a ocupação 8 de março em Boa Viagem. A gente faz trabalho na nova ocupação,
que é a ocupação Brasil Soberano e Jaboatão. Então, a ideia é de trabalhar o direito à leitura, mas também articulado ao direito ao brincar, ao direito ao lazer, à cultura, em diferentes territórios. Maravilha. Reginaldo, eu já queria trazer o tema do programa de hoje e te perguntar quais são as principais contribuições das bibliotecas comunitárias para a formação de um Brasil leitor, na tua concepção, a partir da Biblioteca Caranguejo Tabaiares. Então, de fato, a principal contribuição é a aproximação do público periférico, né, porque nós estamos em umas comunidades periféricas, ao acesso ao livro. É o principal ponto aí, né, porque nós estamos falando um pouco de um país capitalista, que é sempre a venda, o livro é um produto maior, caro, e quando a gente vai para a comunidade, onde as pessoas ainda... É uma luta ter o alimento do dia a dia, né, para poder comer e aproximar ele da leitura, do livro, é uma primeira ação de contribuição. Além disso, também, é fazer desses territórios um território leitor. Mas não é só um leitor de só ler o livro, né, mas é um leitor crítico, né, que pode fazer as suas escolhas, mas também possa construir a sua história. A partir da leitura, a gente entende que podemos viajar, construir, mas também reconstruir um país que às vezes não é nosso, às vezes a gente se dá, às vezes que é nosso, porque nós não temos acesso o que devia ter acesso a todos nós. Isso me lembrou uma frase, Reginaldo, de Eduardo Galeano, que diz assim: os livros não precisam ser proibidos pela polícia, porque os preços já os proíbem. Então, essa frase mostra só a importância das bibliotecas comunitárias para acessar esses livros, né, do direito ao livro. Fatinha, e para você, assim, quais são as principais contribuições das bibliotecas comunitárias na formação leitora? Concordo muito com o Reginaldo. Eu acho que um dos principais é essa democratização do acesso ao livro. Que nas bibliotecas comunitárias a gente vai encontrar acervo de qualidade. É a literatura negra, indígena, quilombola, literatura insurgente. Então, nessas bibliotecas a gente encontra esse acervo que muitas vezes muita gente não tem condição de comprar esse livro, né? Principalmente só quem tem acesso à literatura a partir do processo de escolarização na escola. Então, por isso também a importância das bibliotecas comunitárias, porque é nessa biblioteca que as crianças, os adultos, os idosos têm acesso a esse acervo de qualidade. E aí, essa democratização, ela não só acontece pelo acesso ao livro, mas também porque é na biblioteca que encontra práticas de mediação de leitura, Sim. práticas de contação de história, sarau literários, clubes de leituras, e é muitas vezes nesses clubes de leituras que, por exemplo, os corpos sem teto, que é os sujeitos que a gente trabalha no movimento, têm acesso a uma poesia periférica, Sim. que muitas pessoas não são alfabetizadas, então, através de um trabalho de uma poesia periférica, a gente vai trabalhando esse processo também de alfabetização, de leitura de mundo, que o próprio Paulo Freire defendia. Então, a biblioteca ela acaba se tornando não só um espaço de formação de leitores, mas também que vai ali garantir o acesso à cultura a partir das diferentes literaturas, porque é a partir da literatura que o leitor ele consegue viajar por diferentes mundos, conhecer os diferentes mundos, mas é também a partir dos sarais, do acesso ao cinema, né, que muitas bibliotecas mobilizam a sua comunidade para ir ao cinema, para ir ao teatro. Então, a biblioteca acaba extrapolando o seu sentido, né? Tem uma pergunta, Fatinha, duas perguntas, na verdade, que tocou nisso que você falou. A primeira é em relação ao acervo das bibliotecas comunitárias e se ele reflete a realidade da diversidade da comunidade, assim, como ele é selecionado. Podia trazer essa... Sim. Você já começou a desenvolver um pouco? Isso. A gente tem um desafio que é justamente manter um acervo de qualidade pela falta de investimento. Então, a gente sempre prioriza que a biblioteca ela tenha um acervo de qualidade. Por isso, quando chegam as doações, a gente faz sempre a triagem, a curadoria desse acervo. E aí, a nossa preocupação, como somos uma biblioteca de movimento social, então a nossa biblioteca, por ser sem teto, traz uma identidade de movimento social. A gente traz muita literatura que apresenta uma sensibilidade aos conteúdos sociais. Então, são livros que foram trabalhados no clube de leitura quilombola, como o Nego Bispo, como Ailton Krenak, a Carolina de Jesus, a Conceição Evaristo. Então, a gente tem essa preocupação de trazer esse acervo, trabalhar a questão africana, a questão indígena com as nossas crianças e os adultos sem teto também. E lá na Caranguejo Tabaiares, Reginaldo, como é que é o acervo? Ele reflete a comunidade também? Então, a gente tem esse desafio grande, né? Acho que o maior desafio é ter esse material que reflete a comunidade, né?
mas por ser uma biblioteca bem geral, né, de fato, né, não tem uma linha tão específica de atuação, então ela tem uma generalidade de literatura, então a gente recebe todos os livros, de fato ele passa por uma triagem, né, então a gente não recebe livro didático lá, porque não é a nossa política, tem que ser livro de literatura, né, tem uma rigidez muito grande, porque o livro não pode estar riscado, não pode estar rasgado, ele tem que ter uma qualidade que qualquer outro ser humano possa usar, então para as crianças vamos sempre oferecer o melhor, né? Dentro da literatura infantil, que é o principal ponto dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos, então são acervos que vai ampliando e dando essas condições também do entendimento, mas também da viagem. Eu acho que entende muito que um livro que está lá, que reflete um pouco sobre a Europa, ou fala de a África, pode levar a criança a imaginar esses espaços para que a gente possa abrir uma política, para que possamos abrir um debate, da onde nós vamos, para onde nós vamos e da onde nós viemos. Tudo isso é uma reflexão dentro do nosso território, né? Porque a gente não foi do nada que nós estamos ali, então teve muita luta para que esses espaços possam ser construídos. Fatinha lembrou a frase de Paulo Freire, que diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E aí eu queria trazer isso para o debate de novo, porque tanto a Caranguejo quanto as Formiguinhas desenvolvem práticas para além do empréstimo de livros. Vocês já falaram alguns aqui, que tem os festivais que vocês organizam também. Quais são essas outras ações que as bibliotecas desenvolvem para além desse empréstimo de livros? Reginaldo. Tá. Então, a gente tem, fora a mediação do dia a dia e o empréstimo, que é de roteiro da biblioteca, né? Nós temos aula de francês, porque a biblioteca tem uma parceria com a cidade de Nantes, na França, chamada Cidade Irmã. Então, as crianças têm aula de francês, que é uma parceria junto com o CAC, né? O Núcleo de Línguas. Além disso, ela troca correspondência com as crianças da cidade de Nantes, na França. Nós temos aula de xadrez, né, que é um ponto principal que nós desenvolvemos na biblioteca. Temos também teatro, filme, que nós fazemos. Semana do Conto, que é a semana que foi a primeira ação feita de literatura na biblioteca. É a Semana do Conto. Nessa semana são 2 semanas de atividade, 20 voluntários estão participando diretamente dele. 400 crianças são atendidas nessas 2 semanas, além também que a gente passa um filme novela lá, né? Porque a gente pega um filme, divide em parte e vai passando cada dia. Isso chama a atenção da criança, ela participa, ela chama outra criança para participar. Então, isso são uma das coisas. Além do festival literário, né? A gente também tem um festival literário de Caranguejos Itabaiaras, que é fruto desse diálogo, dessa construção daqui, né? Além também de participar das questões políticas. Eu acho que é importante trazer aqui que a biblioteca, além de ser esse espaço literário, mas ele é um espaço político de participação da comunidade, mas também de construção dessa comunidade. Seja ele do direito à moradia, seja do direito à educação, do direito à saúde, qualquer um outro direito que a gente acha que precisamos discutir, nós queremos que a biblioteca seja um ator de participação e de construção. E, Fatinha, como é que funciona lá na Formiguinhas? A nossa biblioteca funciona a partir de projetos também do Festival Literário e dessa ideia de itinerância literária. Então, os projetos que já aconteceu e acontecem na biblioteca foi um projeto chamado Pelo Direito de Sonhar a Cidade. Sim. É um projeto que a gente pensou como é que poderíamos trabalhar a pauta da moradia com as nossas crianças. Então, a gente trabalha muito a partir da ideia de sonho. Como é que uma criança sem teto, ela imagina, ela sonha sua moradia digna, uma cidade digna para se viver, né? Então, é um projeto também que as crianças puderam conhecer os diferentes direitos sociais. Outro projeto foi sobre alimentação saudável, né? Um projeto de segurança alimentar, porque a biblioteca comunitária também é um espaço que vai garantir essa alimentação saudável para as crianças. Não existe atividade sem lanche, sem comida, principalmente porque a nossa biblioteca fica dentro de um espaço de ocupação de cozinha solidária. Então, todas as nossas atividades têm alimentação saudável. Então, a gente traz essa pauta também em parceria com a horta comunitária, que fica dentro do espaço da cozinha. Outro projeto é de encontros literários, que as crianças vão semanalmente. E o outro é das atividades itinerantes, que a nossa biblioteca se desloca para levar literatura para as crianças dos diferentes territórios. Então, nessas atividades, a gente não faz somente mediação de leitura, mas trabalha também na perspectiva do direito ao brincar, porque a biblioteca também é um espaço das crianças viverem as suas diferentes infâncias. E por que não a biblioteca pode ser um espaço de brincadeiras populares? Então, a gente leva essas brincadeiras para as ocupações, faz a festa do Dia das Crianças, planeja as atividades, e o Festival Literário
é a culminância de todas essas atividades que vêm ao longo do ano. Esse ano já é o nosso 3º festival literário, que teve como pauta a questão da poesia periférica. Então, fizemos uma programação bem bonita, né, com mediadores de leituras dentro dos territórios das ocupações, com presença de poetas, com presença de autores lançando seus livros, com votos de aplauso às bibliotecas comunitárias, com diversas homenagens, um festival muito bonito, que é fruto também do trabalho dessa feira de leitura, porque essa feira ela começa com as bibliotecas, com o CEL, com o sistema de bibliotecas, mas acaba se expandindo, inclusive incentivando o surgimento de outras bibliotecas, que é o caso da nossa, Sim. que surgiu a partir da articulação da feira de leitura. Então, essa feira ela vai trazendo muitos frutos, como é o caso do programa de extensão. Bibliotecas comunitárias na UFPE e o UFPE nas bibliotecas comunitárias, e é por causa desse programa de extensão que a nossa biblioteca consegue abrir, bolsista, né, também, né? com bolsista, né, abrir com mais tempo livre para a comunidade. Eu queria trazer a dimensão que é do tema do programa, a outra dimensão, né? Teve as contribuições, mas tem também a questão do desafio. Quais são os principais desafios para atuar por um Brasil leitor a partir das bibliotecas comunitárias? Eu sei que isso aí dá um programa todinho só para a gente falar, mas eu sou de biblioteca comunitária também, mas, Reginaldo, diz aí quais são os principais. Primeiro é o dinheiro, né? Falar a verdade. Sempre é um desafio grande, né? O recurso para manter as atividades, manter os educadores, né? Os mediadores, né? Manter um espaço vivo, né? Com qualidade também, porque nós estamos falando muito disso, né? Trazer a qualidade para nossos espaços que nós entendemos, isso é um desafio grande, né? A formação continuada já é um processo de caminhamento, a universidade já faz isso com a gente, mas ainda falta a formação acadêmica, porque eu acho que tem muito que pode contribuir na formação dos nossos mediadores, né? Ampliar muito mais os horizontes. E eu acho que também outras coisas são a estrutura física, né, dos nossos espaços, né? Hoje, Caranguejo tem uma biblioteca própria, um prédio próprio nosso, mas ainda falta móveis de qualidade. Às vezes é a tecnologia, que não está dizendo que é uma concorrente da gente, mas é um aliado nessa construção do leitor. Então, essas coisas que às vezes faltam e é caro e a gente não tem como comprar. Porque a prioridade da gente sempre vai ser o alimento, principalmente, né? E o livro, para que possamos dar o acesso. Fatinha, aí quais são os desafios lá nas formiguinhas? É isso mesmo, é a falta de uma política de investimento do acesso ao livro no Brasil, principalmente. E aí isso traz impactos para as bibliotecas comunitárias, inclusive impactos de funcionamento limitado devido mesmo à falta de financiamento, né? O que existe hoje são editais de incentivo que acontecem de forma muito pontual. O último que teve foi o do MINC, do Ministério da Cultura, que foi de premiação das bibliotecas comunitárias, né? A nossa ganhou, a Caranguejo também ganhou, outras bibliotecas daqui de Recife também, mas não existe uma política permanente de financiamento das bibliotecas comunitárias. E aí, muitas vezes, a gente acaba vivendo de doação entre os parceiros também, e aí, de certo modo, isso acaba tendo uma descontinuidade do nosso trabalho. Então, para a gente, que é uma biblioteca comunitária dentro de uma ocupação, ou seja, um espaço que estava abandonado por mais de 15 anos pelo poder público, fomos lá e ocupamos, não pagamos aluguel, não pagamos água e não pagamos luz. Sim. Então, isso acaba reduzindo muito o nosso custo, né? E aí, a Caranguejo, por exemplo, que tem outros custos para manter essa biblioteca viva, custo de equipe, custo de água, de luz, custos básicos, né, de materiais pedagógicos, para a biblioteca continuar existindo. Então, o primeiro desafio que eu aponto é essa falta de financiamento de uma política pública mais permanente. Que é uma pergunta que a gente tinha colocado aqui, como vocês avaliam as políticas públicas, mas aí você já respondeu. Eu queria ouvir a opinião de Reginaldo. Como é que você avalia as políticas públicas para bibliotecas comunitárias, Reginaldo? Então, a gente avalia porque são anos aí, né? Quando a gente fala de política, a falta da política pública municipal, estadual, principalmente, que é o nosso território que nós estamos, né? De não ter nenhuma política de garantia de direito, mas de apoiar essas bibliotecas, que fazemos a política pública acontecer. O que o Estado não faz nos nossos territórios é o que a gente faz acontecer nos nossos territórios, e aí essa falta de política, de acompanhamento, mas também de apoio, que às vezes pensa que mandar uma atividade para esses espaços está apoiando essa atividade. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de apoio concreto e de continuidade. Avaliando também o governo federal, de fato, as ações pontuais
como editais para premiação, isso não é uma política pública. Isso não garante uma continuidade dos nossos projetos, que também é uma falta de reconhecimento, porque já é o segundo ponto, é o segundo edital que o governo federal já fez para reconhecer os pontos de leitura, mas parece que dá uma premiação e parece que some. Depois não tem mais, né? Não tem mais, né? Então, isso é um desafio grande para dar uma continuidade, porque eu acho que a gente sofre muito com isso, porque o que acontece mais? A nossa energia vai tanto para fazer os editais, que é constante. E aí é um Brasil imenso que nós somos, né? Não atende todo mundo, e a gente está brigando entre a gente mesmo, onde devemos estar se apoiando. Nós estamos concorrendo entre nós para quem ganha um edital para sobreviver 1 mês, 2 meses. Então, eu acho que isso é um desafio grande, mas eu acho que também tem uma outra parte que eu queria trazer aqui, que são os nossos políticos, que nós elegemos, né? De fato, o que é que nós estamos fazendo? É um desafio para a gente, né? Quem é o meu político? Quem eu votei e a quem eu tenho que cobrar que leis possam ser construídas para garantir essa política para todos nós. Muito obrigado pela entrevista, Fatinha, da Biblioteca Comunitária das Formiguinhas. Um prazer receber você aqui, viu? Reginaldo também, muito obrigado por estar aqui no programa e participando. Fica na Ilha do Retiro e bairro Afogados, ali no Recife. Um prazer imenso receber vocês aqui. E esse assunto ele rende muito. A gente precisa... Fatinha já foi lá, tem que marcar um programa com você, Reginaldo, para a gente conversar e falar muito ainda mais, viu? Obrigado, gente. Obrigada também, agradeço o convite. Vamos embora participar aqui da Feira de Leitura. Acompanhe o nosso Instagram, Feira de Leitura UFPE, e também sigam o MTST Pernambuco para acompanhar o trabalho da nossa Biblioteca Comunitária Sem Teto. Eu também quero agradecer bastante, né? Já participar aqui, ter vocês também aqui nessa feira. De fato, essa feira é uma ocupação desse espaço do Centro de Educação, dessa universidade, né? Trazer as crianças que vão chegar aqui nos próximos dias para estar nesses espaços, também é construir uma política pública, e dizer aqui que estamos muito felizes e vamos em frente aí. Hoje o Cadeira na Rua é especial. Nossa transmissão está sendo realizada direto da Feira Territórios Interculturais da Leitura, no Centro de Educação da UFPE. E eu sou Tarcísio Camelo. E em uma feira não tem como não ter intervenção literária, né, gente? Então, por isso, o quadro Releitura e o Direito Humano à Literatura de hoje está sendo apresentado ao vivo com Socorro Barros, que é escritora e contadora de história do grupo A Voz na Praça. Socorro, vamos com mais literatura? Vamos sim. Eu vou ler agora uma poesia criada pela minha mãe, Dona Mara Elias. Eu chamei meus camaradas para fazer um mutirão. Com toda a rapaziada, construir uma casinha, seja coberta de palha ou amarrada de cipó, mas sendo para ela só, pode ser pequenininha. Depois da casa pronta, venha todo mundo ver, porque nela vai nascer o filho da senhorinha. E o mestre imaginário responde: eu também quero fazer uma casa muito bela, que tenha porta e janela e seja bem arrumadinha, muito perto da vizinha, para de lá se ver o grito. Vai ser um menino bonito, o filho da senhorinha. Dona Mara Elias. Mas eu quero também recitar uma outra aqui, que também foi a minha mãe que me ensinou, né? Que ela era grande mestra. Então, ela dizia assim: é domingo pai, domingo filho, domingo neto, domingo que mora perto, domingo de carnaval, domingo diga domingo que domingo venha cá, domingo traga a viola para domingo nós cantar. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado, Socorro, por compartilhar mais uma mediação de leitura conosco. Daqui a pouco você volta para a próxima, viu? Ok. Criadas e mantidas pelo poder público, seja municipal, estadual ou federal, as bibliotecas públicas vão além do empréstimo de livros e elas são um espaço de convivência que contribuem diretamente para o desenvolvimento do senso crítico e da formação dos sujeitos por meio da leitura. Para conversar com a gente sobre a atuação das bibliotecas públicas do Estado de Pernambuco, quem puxa a cadeira é Marta Diniz, que é chefe da unidade do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado. Obrigado por aceitar o convite, Marta. É um prazer receber você aqui. Quem também puxa a cadeira para contar sobre a atuação da Biblioteca Pública de Araçoiaba é Jacineide de Oliveira Custódio.
Obrigado por aceitar o convite, Jacineide. Obrigada a vocês. É uma felicidade, um prazer de estar aqui com vocês, compartilhando experiências e saberes. Isso é ótimo. Maravilha. E para falar sobre a atuação dos espaços de leitura municipais da Rede de Bibliotecas pela Paz do Recife, quem puxa a cadeira é Tereza Marinho, bibliotecária e gestora da Rede de Bibliotecas pela Paz do Recife. Também foi integrante do grupo que elaborou o Plano Recifense do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Muito obrigado por aceitar o convite também, Tereza. Agradeço o convite. Estamos aqui em mais uma edição da feira para trocar experiências e saberes. Eu queria já começar trazendo o tema do programa para a roda. Então, Marta, queria começar por você. Quais são as principais contribuições das bibliotecas públicas para a formação de um Brasil leitor? Através do acesso do conhecimento, né? Estimular o prazer pelo hábito da leitura, a gente consegue desenvolver a imaginação e a criatividade das crianças e das pessoas que frequentam a biblioteca. A gente tem, assim, eu trabalho com 184 municípios, né? E a gente tenta, através de formação, de algumas ações, de visitas às bibliotecas, transformar as ações que acontecem nas bibliotecas, porque muitas vezes os coordenadores eles não têm como apoio do poder público para poder fazer essas ações, e o sistema está aqui para contribuir para que essas ações aconteçam nas bibliotecas. Além da questão do empréstimo de livro de pesquisa, a gente vê a biblioteca como um equipamento cultural vivo. Então, é necessário que tenha ações de mediação de leitura, de contação de histórias, de teatro, de cinemas, então, envolvendo todas essas ações para que as pessoas que se utilizam da biblioteca possam aproveitar essas ações que são realizadas. Tereza, e para você, quais são as principais contribuições para transformar o Brasil leitor? Na verdade, o fato da biblioteca existir dentro das comunidades mais vulneráveis já é uma contribuição e já é um exemplo de política pública, né? Hoje, a Rede de Bibliotecas pela Paz está em todas as RPAs da cidade do Recife, ou como biblioteca ou como ponto de leitura. Então, hoje somos 15 espaços distribuídos na cidade. Então, existir nessas comunidades já é uma bandeira que a gente levanta. E hoje, junto com o programa Recife Cidade Leitora, nós estamos falando em territórios, né, que é o tema da feira, estamos em territórios, desbravando outros territórios. Hoje a gente está, por exemplo, num centro POP, que é um centro que atende pessoas em situação de rua. Estamos nos centros arrecifes, também levando a literatura dentro desses pontos de leitura. Então, existir nesses territórios vulneráveis já é uma grande contribuição para a cidade. Jacineide, e lá em Araçoiaba, quais são as principais contribuições para fazer esse Brasil leitor? A biblioteca hoje, na realidade, ela mudou. Ela deixou de ser um espaço silencioso para ser um espaço vivo. E, para isso, a gente tem que ir em busca e estar atento a olhares de tudo que acontece ao nosso redor, né? O que acontece com a comunidade, e trazer para dentro da biblioteca todo esse problema, toda essa população, para a gente criar ações para que daí possa haver interesse deles em estar conosco dentro da biblioteca. Deixamos de viajar somente viajar no imaginário, para também viajar na pessoa viva real, porque os problemas são pessoas vivas real. Então, hoje existe essa capacidade nossa de estar com o público e sabendo que temos responsabilidades, né, com esse crescimento. Marta, você falou aí que faz ações, né, outras ações para além do empréstimo de livros. E aí, quais são essas ações culturais e educativas que estão sendo realizadas nas bibliotecas, do modo geral, que você fica na biblioteca pública, mas as que você lembra, depois a gente vai para a experiência lá de Araçoiaba, né, que é bem
produtivo? O envolvimento do sistema, né? Porque a gente tem a questão de... Como a gente tem várias bibliotecas para poder trabalhar, então o envolvimento das bibliotecas, ele começa quando a gente faz a formação, tem uma formação técnica, mas também a gente faz uma formação cultural. A gente tem um trabalho chamado Armazém das Palavras, que trabalha com a questão cultural. Então, a gente conseguiu, em acho que 7 anos, as bibliotecas não funcionavam nas férias, porque geralmente nas bibliotecas estão os professores. Aí entrava de férias. Então, a gente tentou conscientizar esses professores da importância da biblioteca funcionar no período de férias, janeiro e julho, porque muitas vezes a população, os usuários, né, ou até mesmo as crianças de férias não têm o que fazer. Então, se a biblioteca faz ações para que essas crianças possam ter teatro, cinema, contação de história, isso é muito importante. Então, a gente conseguiu, nesse período, a maioria das bibliotecas, elas se abrem nas férias agora com formação. E isso já depois, um pouco depois da pandemia, ainda ficou mais presente, porque na pandemia a gente conseguiu trabalhar online, fazendo ações, né, online para as crianças, para a comunidade de maneira geral, mas isso foi muito importante, porque não funcionava. Então, o que a gente percebeu? Que a biblioteca não é mais aquela questão de você trabalhar só com livro e pesquisa, você precisa fazer ações, precisa fazer teatro, você precisa envolver a comunidade dentro do equipamento cultural, saber o que a comunidade está precisando, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes você fazia ações que não eram compatíveis com o que a comunidade queria. Então, a gente faz um estudo do usuário, a gente percebe, dentro do Compaz, eles já estão mais dentro do território, mas a gente, assim, as bibliotecas municipais, elas estão ou no centro, ou na zona rural, então ela precisa conhecer a comunidade a que ela vai servir para tentar fazer essa transformação, que a biblioteca pode sim fazer uma transformação social com os trabalhos que ela realiza, né? Transformação do cidadão. Esse é um papel super importante da biblioteca para relação a isso. Tereza, e nas bibliotecas da rede de Biblioteca pela Paz, são a do Compaz, a de Afogados e a de Casa Amarela também estão dentro. Como é que funcionam essas ações culturais e educativas para além do empréstimo de livros? Nós temos a gente fez uma sacada bem legal, que é a proposta das atividades no contraturno escolar. Porque a gente entende que, enquanto a criança está na escola, ela está protegida, ali ela está sendo abastecida, né, no sentido educacional, mas e à tarde? E quando ela está em casa? Tem atividade, muitas vezes dentro da comunidade. Então, aí onde a gente entra com uma programação que atende a todas as faixas etárias, antes mesmo da criança nascer, porque a gente tem o trabalho nas bebetecas, que tem dentro das unidades, e aí a gente recebe as mãezinhas, também recebe as crianças desde a primeira infância, atividades para crianças, para jovens, para pessoas da boa idade. Então, assim, nossa programação, ela atende a todas essas faixas etárias, e são programações que elas envolvem a leitura, mas envolvem também a aproximação com a cultura, o entretenimento. Então, é uma biblioteca viva em todos os sentidos. É como se fosse um grande centro cultural que aquela comunidade ela passa a ter acesso. Jacineide, e você lá em Araçoiaba, na biblioteca pública de lá, como é que é trabalhada essas ações culturais e educativas para além dos empréstimos de livros? Eu sei que tem um trabalho muito bom lá com o Maracatu, né, que vocês fazem. Exatamente. É porque esse esquema de livros, empréstimo de livro, hoje em dia não funciona muito, porque a gente tem que ter ações para que ele se interesse a ler, porque a rede social está sendo um grande inimigo nosso sobre isso. Essa questão do Maracatu, desse projeto que a gente fez lá, nasceu de uma preocupação que eu observei que os grandes mestres de Maracatu estavam indo embora e não estavam deixando a cultura para a nova geração. Então, como eu vivo no convívio de alunos, de crianças, adolescentes, então eu sempre me preocupei com a cultura, que acredito e sei, você sabe que a cultura não pode andar sem estar de mão dadas com a educação. Sim. Porque um povo sem cultura é um povo que nunca existiu.
Então, eu estava com esse medo que a tradição do maracatu se acabasse com esses mestres indo embora. E os meus alunos e as novas gerações, eles já não queriam mais, uns não sabiam mais o que era, outros pensavam até que era só uma manifestação cultural de dança, só que o maracatu é uma identidade, o maracatu é uma origem. E nós de Araçoiaba temos a cultura do canavieiro, vivemos da cana-de-açúcar. E o maracatu nasceu no pátio do engenho. Sim. Tem origem indígena, que muitos pensam que é afro-brasileira. Mas não é. Afro-brasileira é do maracatu, do baque virado. Sim. Mas o baque solto é do indígena. O afro, ele veio entrar, dar influência como a corte, ele veio a partir de 1960, por causa daqui de Recife, que existe, como seria os desfiles, e eles nessa época exigiram que colocasse, mas não tinha nada a ver, é indígena, puramente indígena. E nós de Araçoiaba é de origem indígena. Araçoiaba quer dizer esconderijo do sol, ou então monte em forma de chapéu, que vem Tupi-Guarani. Então, muitos não sabiam, até adultos não sabiam disso. Professores, quando foram com seus alunos para assistir a palestra, ficavam admirados e perguntavam, porque o maracatu, ele não é só um espetáculo. Cada personagem tem uma história. Cada figurante, ele abrange muita coisa da cultura. A música, o artista, o costureiro, são muita coisa, a gente fica encantado. Então, tinha medo que se perdesse, muito medo. Então, eu resolvi a não deixar que se perdesse isso. E todo ano a gente faz esse projeto, com o mesmo objetivo, porém com outras ações, para que isso venha ficar bem fixado na memória da geração nova, que a gente não pode deixar que a cultura morra. Importante, porque as bibliotecas, elas também são um espaço de memória e de garantia da informação. Justamente. Então, é importantíssimo o trabalho que vocês estão Justamente. fazendo lá. Eu queria trazer para a conversa uma outra dimensão do tema, né, do programa de hoje, que são os desafios, né? Então, quais são os principais desafios, Marta, das bibliotecas públicas, olhando para esse olhar a nível estadual que você representa, para cumprir o papel da formação de leitores no Brasil? Olha, é um grande desafio, sabe? Você convencer o poder público da importância da biblioteca, da importância do equipamento cultural para a transformação social, é muito difícil, sabe? É uma luta grande, mas a gente não desiste. Eu estou nessa história há muito tempo. A gente, quando viaja, né, porque o trabalho da gente é esse, além de fazer a formação, visitar as bibliotecas públicas e conversar com o poder público para mostrar a importância da biblioteca para a comunidade. A gente consegue, vamos pensar, 184 municípios, você consegue com 40% ou 50% ter o apoio. Sabe que eu não posso dizer que todas as bibliotecas elas não fazem um trabalho interessante, até porque nós estamos participando dessa feira desde que começamos, porque muitas pessoas nem conheciam as bibliotecas municipais e nem sabiam que as bibliotecas municipais faziam uma ação tão importante, como essa de Araçoiaba, como outras que nós já trouxemos aqui, Fernando de Noronha, Igaraçu. Então, não é fácil, tá? Não é impossível, mas não é fácil. Mas isso faz parte assim, a questão da educação e da cultura no nosso país, a gente sabe que tem que lutar muito para que a coisa aconteça. Quando eu vejo as bibliotecas comunitárias tomando papel, muitas vezes, das ações que as bibliotecas públicas poderiam realizar, é complicado. Às vezes, assim, nós temos, além de tentar convencer o poder público da importância da biblioteca para a comunidade, a gente tem a questão dos acervos, que não são acervos atualizados. A formação a gente tenta de alguma forma suprir, mas mesmo assim poderia ser bem melhor. Quando o pessoal da biblioteca comunitária, né, Fatinha e Reginaldo estavam aqui, falou da questão das políticas públicas com relação... Muitas vezes a gente não tem recursos financeiros suficientes para realizar as ações que a gente necessita. Então,
Não é uma coisa impossível, mas não é uma coisa muito fácil. Aí, às vezes, o pessoal diz, não, mas você tem um poder público por trás e as coisas acontecem. Às vezes, a gente tem o mesmo sofrimento que a biblioteca comunitária. Entendeu? Sim, não é sim. fácil, não. Então aí, ó, vamos aproveitar e já dar o recado ao poder público estadual e em nível municipal. Atenção, prefeitos, governadora, precisamos de mais apoio para as bibliotecas públicas e comunitárias, viu? Vamos trabalhar. Tem plano estadual, plano municipal, plano federal, a gente precisa colocar isso no ar. Lá na Biblioteca do Compás, quais são os desafios da rede de bibliotecas pela paz? Na verdade, a biblioteca, ao longo dos anos, ela precisou se ressignificar para estar próxima da comunidade. Então, nossa luta é todos os dias estar cada vez mais perto dessa comunidade para entender quais são suas necessidades e criar estratégias que realmente sejam eficazes. Porque a história do Brasil é que a biblioteca era para uma elite, né? Que só quem tinha acesso às bibliotecas eram aquelas pessoas de notório saber. E, ao longo dos anos, isso teve que se modificar para que essa biblioteca se aproximasse da comunidade. Então, hoje, nosso desafio é, primeiro, a visibilidade para a cidade, fazer com que a cidade ela conheça todos os nossos espaços de leitura para que as pessoas cheguem. E o desafio da gente internamente é ir até as comunidades, fazer esse mapeamento de território, estar mais no território, para conhecer de perto essas necessidades. Lá, como é o desafio lá, de Araçoiaba? Bom, o maior desafio, eu acredito, não é só em Araçoiaba, é recurso financeiro para que a gente possa dar ação, fazer essas ações com a comunidade e ser atrativos para trazer eles até nós. Esse é o maior desafio. Então já é o desafio das bibliotecas comunitárias, das bibliotecas públicas, então vamos arrumar orçamento para fazer esses planos de leitura funcionar de fato, né? Nossa entrevista está chegando ao final e quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, das bibliotecas públicas, como é que faz? Tem rede social lá no Compás? Como é que... Isso, temos o @Bibliotecas pela Paz e o @Compás Recife, onde ali tem um pouco da história dessas bibliotecas, as atividades que realiza, como se inscrever, como chegar. Estamos também na rua, então essas ações de rua, do Recentro, das feiras da cidade, sempre tem um espaço nosso de divulgação. E, como eu disse, estamos em todas as RPAs, então procura no mapa que vai chegar até uma das nossas bibliotecas ou ponto de leitura. Maravilha. E lá, Marta, como lá é que nós funciona? temos Instagram, tanto do sistema, né, @Sistema Bibliotecas Públicas Municipais, e o da BPE, da Biblioteca Pública, né, porque o sistema está dentro da Biblioteca Pública e nós estamos ligados à Secretaria de Educação e temos a ligação com o Sistema Nacional e o Ministério da Cultura, junto com o Departamento de Livro, Leitura e Bibliotecas. Maravilha. E lá em Araçoiaba, como é que a gente faz para achar mais informações, conhecer um pouco mais sobre a história do maracatu? Como é que faz? Temos Instagram e Facebook que desenvolvemos nosso trabalho e publicamos. Maravilha, gente. Então, as bibliotecas públicas são muito importantes para a formação leitora e precisamos marcar outro dia. Tereza já foi lá na rádio, mas não participou do Cadeira na Rua ainda, para a gente conversar sobre bibliotecas públicas lá na Paulo Freire. Então, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber vocês aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do que é a Rede de Bibliotecas pela Paz, que em 2026 vai completar 10 anos de existência. E é um orgulho para a gente, porque levantar a bandeira de biblioteca pública é uma missão, como eu digo, redundante, mas é uma missão missionária. Mas a gente está aqui nessa luta e que cada dia mais tenhamos bibliotecas em todos os territórios, tanto aqui no município quanto no estado. Maravilha. Bem, eu agradeço de coração, sabe? Porque, assim, eu acho que cada vez que eu me encontro, que eu estou participando de algum evento e tal, mostrar que o Sistema de Biblioteca Pública de Pernambuco, ele existe há 37 anos, é uma luta muito grande a gente fazer com que as bibliotecas existam, né? Que elas façam, desempenhem o seu papel, e a gente está na luta, né? Sim. Muito obrigado também, viu, Jessineide? Obrigado você. E é muito bom saber que existem outras pessoas que estão acordadas para essa responsabilidade que hoje a nova biblioteca tem.
Maravilha. Então vamos embora. Para você que chegou agora, a nossa transmissão está sendo realizada direto da Feira de Leitura Territórios Interculturais da Leitura do Centro de Educação da UFPE. Eu sou Tarcísio Camelo e o nosso quadro Releitura e o Direito Humano à Literatura de hoje está sendo apresentado ao vivo com Socorro Barros. Vamos ouvir agora mais uma mediação de leitura com Socorro. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Eu queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. O apanhador de desperdícios, de Manuel de Barros. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Socorro. Terminar com o programa Com Literatura na Feira de Leitura daqui da UFPE é maravilhoso. E o nosso programa está chegando ao fim. A gente agradece ao CEEL e à equipe da Feira de Leitura que nos recebeu com tanto carinho aqui no Centro de Educação da UFPE. A gente viu como o trabalho das bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias pode contribuir para a formação de um Brasil leitor. A gente agradece a todo mundo que colou aqui no Centro de Educação da UFPE, aos convidados e convidadas que puxaram a cadeira com a gente e, claro, a você que nos acompanhou nesse papo. Agradeço também ao CEEL, nosso parceiro nessa edição especial, ao Centro de Educação que nos recebeu aqui no hall e ao Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Infância e Projetos Lúdico-Educacionais Inclusivos, que cedeu a sala para o apoio logístico da transmissão. O Cadeira na Rua fica disponível nas plataformas digitais. A produção foi minha, Tarcísio Camelo, Marcela Caetano e Ivana Fechini. A transmissão ao vivo foi realizada pelo Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do Departamento de Comunicação Social da UFPE e pela equipe da Rádio Paulo Freire. Operação de câmera, Nildo Ferreira. Direção de imagem e streaming, Alexandre Diniz. Operação de áudio, Felipe Peixoto. O roteiro foi meu, Tarcísio Camelo. Operação na Rádio Paulo Freire, Igor Cabral e Rafael Queiroz. Supervisão técnica, Daniel Barlavento e Catarina Polônio. O programa Cadeira na Rua é uma realização da Residência em Comunicação Popular da Rádio Paulo Freire, apoiada pela Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, FACEP. Coordenação do projeto e da transmissão, Ivana Fechini. Supervisão pedagógica, Paula Reis. O programa Cadeira na Rua volta na quarta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Paulo Freire. E reprise aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rádio Universitária FM. Ficamos com um provérbio africano. Se você quer ir rápido, caminhe sozinho. Se quiser ir longe, vá junto. E o Cadeira na Rua fica por aqui. Até a próxima.